eu quero cumprimentar a você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus, porque nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso programa relacionado à ética na vida do crente, ou seja, aquele aspecto comportamental do crente que vai confirmar o testemunho dele como crente. E nós temos abordado sempre vários aspectos relacionados à questão comportamental, postura do crente, e abordamos até alguns comportamentos ou algum aspecto ético relacionado a alguns crentes especiais. Falamos aqui do pastor, falamos do diácono, relacionado também com o grupo de louvor, grupo de professoras e até mesmo de instrumentistas da igreja. Mas agora nós iniciamos na última apresentação um outro segmento da igreja que faz parte da ética da vida do crente, que é o segmento das senhoras da igreja, aquelas irmãs que são muito observadas na igreja, ou pelo trabalho delas, pela quantidade de funções que elas têm na atividade delas na igreja. E aí nós então fizemos já uma primeira abordagem relacionada a esse assunto, quando falamos ali a respeito da ética na vida das senhoras da igreja, isso com relação à questão da observação do pastor, como o pastor vê, como a igreja vê. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade quando vamos falar sobre a ética das senhoras da igreja com relação à própria igreja. Isso é muito importante porque nós, para isso, inclusive, nós estamos aqui para apresentar a você quem está aqui presente conosco. Primeiramente, você vai ver agora em tela cheia a presença do pastor Luiz Fernando, que está sempre aqui conosco, meu ajudador aqui no trabalho constante, né? Com muita honra. Obrigado, pastor Fernando, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Gilson, Pai do Senhor, irmãos. Agora temos assim uma convidada especial para estar aqui conosco hoje para falar em nome das senhoras da igreja. E essa convidada especial é a nossa irmã Martinelli de Almeida. Ela faz parte da igreja de Santa Lúcia, em Vitória do Espírito Santo. Irmã Martinelli, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Gilson, a paz do Senhor, pastor Fernando, a paz do Senhor a todos os irmãos. Amém, muito bem. Vamos então agora entrar no nosso assunto. E a primeira pergunta é a seguinte, pastor Fernando, nós temos algum texto no início? Ainda não, né? Vamos ler um texto depois, né? Sim. Pronto. Então nós vamos abordar aqui hoje alguns aspectos relacionados à ética com relação à igreja, ou seja, como a igreja quer ver as senhoras da igreja. E para nós falarmos isso aqui, nós abordamos no primeiro episódio sobre desse segmento, nós abordamos a visão do pastor. Eu estava aqui com o pastor Luiz Fernando, falamos várias coisas, mas hoje trouxemos alguém que vive direto a questão do comportamento das senhoras da igreja, a ética das senhoras. E a irmã Martinelli, que foi convidada, nossa convidada especial aqui hoje, ela vai nos falar um pouco mais a respeito do assunto como uma pessoa que está vivendo esse momento na vida das irmãs da igreja. Então, a primeira coisa que nós vamos ouvir aqui da irmã é com relação àquilo que a igreja quer ver na questão ética e comportamental das senhoras da igreja. Irmã Martinelli, poderia nos falar alguma coisa relacionada a isso? Sim, essas irmãs, nós, as servas, devem ser como transmitir. Devemos ter um comportamento que sejam pautados na direção do Espírito Santo, onde os frutos do Espírito Santo são evidentes. A irmã ela tem uma fala ponderada, ela é pacífica, é longânima, é uma irmã que não se envolve em conversas alheias, traz sempre a preocupação de se portar com direção na palavra. É interessante isso, quando a irmã Martinelli fala a respeito disso, pastor Luiz Fernando, é que nós sabemos que na igreja, quando você fala, por exemplo, dos homens da igreja, os varões da igreja, excetuando diáconos, excetuando obreiros, pastor, mas os varões da igreja de maneira geral, são pessoas que não têm assim um relacionamento na igreja de atividades, tanto quanto as senhoras da igreja. Você quando fala em senhora da igreja, você fala aquela senhora que canta no grupo de louvor, aquela que é professora de classe, aquela que é mãe, aquela que cuida de criança, aquela que está à frente do grupo de senhoras, aquela que faz visitas, aquela inclusive que é o ponto principal das senhoras na nossa igreja, que é a oração, dedicadas à oração. Aí eu gostaria então que o pastor Luiz Fernando também nos fizesse algum comentário, porque uma aplicação interessante que a irmã Martinelli fez, Luiz Fernando, é com relação à questão das senhoras, nas ações delas, manifestando os frutos do Espírito Santo, né? Quando manifestam que elas possuem o fruto do Espírito Santo.
elas são mais sensíveis às coisas do Senhor, né? São. Eu poderia comentar, por favor? Primeiro chamando a atenção, pastor Gilson e os irmãos, e a irmã Martinelli. Você falou, elas são mais sensíveis ao Senhor. A prova disso é a quantidade de servas salvas em relação a varões. Isso é verdade. Como pastor, você já deve ter parado para pensar. Se você fizer uma reunião de varões na igreja, você vai ter um número de pessoas. Exato. Mas se você convocar senhoras, você vai ter uma quantidade. Isso é um padrão em todas as nossas igrejas. Não, em tal igreja você tem uma quantidade maior de servos, mas a outra de varão. Não, a quantidade de servas é maior. Por quê? Eu já me deparei, né, um dia meditando nisso, conversei com alguns pastores. E o que nós chegamos à conclusão é a sensibilidade, irmã. As servas, elas são mais sinceras nos seus sentimentos. Ainda mais o homem latino, e nós estamos no Brasil, querendo ou não, é o costume da cultura latina de não demonstrar muito, acaba recaindo para cima de Deus. Ele se segura um pouco. As irmãs não. As irmãs abrem o coração e com isso elas recebem mais. Porque com o Senhor a sinceridade é acima de tudo. Não tem essa de... Uma vez eu estava dando assistência a um visitante e ele começou a se sensibilizar, ele começou a ir ao choro e ele começou a se travar. Eu encostei a mão no ombro dele. Não pode chorar. Aqui é o local para chorar, não se preocupe não. Todo mundo aqui chora. Não precisa ter vergonha, porque... Não é só as irmãs que choram. O homem chorar em público... Nós estamos falando só o chorar, o sentimento que leva a isso. Verdade. Então nós vemos que as irmãs, elas lidam melhor com isso, com o sentimento. E elas abrem mais o coração e para Deus isso é que interessa. Então a quantidade de servas na igreja é muito bom, é maior. Nada contra os varões, mas por isso o que você falou, nós temos um trabalho maravilhoso, um trabalho delas na base da família, o trabalho delas no trabalho das servas mesmo, dando suporte tanto espiritual quanto material, ajuda física quanto ajuda espiritual. O trabalho delas no grupo de intercessão, servas de dons, como é importante a presença das servas ali, certos assuntos que são tratados e como o Senhor usa, e o trabalho delas junto com as professoras, crianças, intermediária, adolescente e jovens. Grupo de louvor. É importantíssimo. O grupo de louvor, você lembrou bem, grupo de louvor, a quantidade de servas instrumentistas na igreja. Isso tudo reflete exatamente essa bênção, o fato delas, com todo respeito aos varões, e eu sei, eu faço parte, mas elas abrem o coração mesmo. Elas abrem o coração mesmo e não têm vergonha de se expor a Deus. E nós não podemos ter vergonha de nos expor para o Senhor. É verdade. Isso é muito importante. Mas é importante também que se há uma grande ajuda e uma grande diferença no trabalho que as senhoras fazem na igreja, você vai perceber uma coisa. É numa palavra chamada oração. A oração... aliás, quando fala em irmãs orando, eu tenho que me lembrar da mãe que eu tive, que às vezes passava uma noite inteira debruçada na cama, orando uma noite inteira. Eu passava às vezes à noite, acordava de noite, né? Para ir ao banheiro, chegava, minha mãe estava ajoelhada. Eu voltava, minha mãe ajoelhada. Aí agora eu vejo isso na minha esposa. Se há uma concorrência entre eu e a minha esposa, que eu não consigo ganhar essa concorrência, é na oração. Não é. Aí esse aspecto, então, envolve uma pergunta seguinte. Veja bem, como é que uma irmã na igreja pode manifestar ali na igreja que ela é uma serva de oração? Como é que ela pode se manifestar isso? Eu gostaria de ouvir isso de uma própria irmã que vai nos falar isso pela sua experiência própria. Por favor, irmã Maria, eu já ia falar Maria Pandeles, porque lá nós temos na minha igreja uma irmã, Maria Pandeles. Eu sempre confundia o nome da irmã Maria Pandeles com a Martinelli. Martinelli, por favor, nos ajuda nisso. Sim, pastor. A vida de oração de uma serva é comprovada, é visualizada pela igreja, e não só pela igreja, até pelos outros que estão à sua volta, através da sua fé. A irmã, ela demonstra, diante de circunstâncias que por vezes para outros seja desesperadora, mas ela tem confiança. Ela sabe a quem ela entregou o seu pedido, a sua súplica,
Então, observa-se muito numa serva de oração a fé, a esperança, a confiança que vem do Senhor, porque foi ao Senhor que ela apresentou as suas demandas e Ele, no tempo e na vontade dEle, trará a resposta necessária, acalmando ali toda a situação. Eu, aliás, falei a respeito da minha competição, né, com a minha esposa, com relação à oração. Não vai conseguir ganhar essa, tá? Essa aí vai ser difícil ganhar. Mas é tão maravilhoso. Nós temos, por exemplo, na madrugada, as orações da madrugada, nós temos uma irmã que ela ora pelos enfermos da igreja. Eu fico maravilhado como ela consegue, Luiz Fernando, citar o nome de todos os enfermos da igreja. Eu tenho uma na igreja crianças, assim, uma senhora. Entendeu? Aquela oração. E é uma oração que não cansa. Você diz, essa irmã ora há muito tempo. Não. Por quê? Porque cada nome que ela vai citando na oração, aquilo dói lá no coração da gente. A gente vê aquela criança que ela está orando, por quem ela está orando. A gente vê aquela senhora por quem ela está orando, aquele irmão por quem ela está orando. Então isso é uma grande bênção na oração das irmãs. Porque o grande segredo de oração na obra, pode ficar sabendo disso, o grande segredo não é você chegar na oração e dizer para Deus assim, Senhor, abençoa todo mundo em nome de Jesus, amém. Não, essa oração não tem valor. Não funciona assim. Não funciona assim. Então, quando você cita o nome, e interessante que essa nossa irmã, né, ela quando ora, inclusive, ela ora citando até o motivo. Se a pessoa vai fazer uma cirurgia, se ela está com uma dificuldade no hospital, se ela... É impressionante, mas isso é próprio das irmãs. Também quando ela não está em outra hora, se bem que é raro ela não estar na madrugada, mas quando outra vai orar, então ora também pelos mesmos motivos, lembra os nomes dos irmãos. Nós temos inclusive listas de oração. E tem outra coisa com relação à oração das irmãs também, sabe, Martinelli, que eu admiro muito, é que existem os grupos de orações das irmãs nas igrejas, tem aqueles horários de orar naquele horário ali por aquele motivo. Elas se dividem. Então, por isso que às vezes em casa, eu pergunto, eu chamo a minha esposa assim, quando ela não escuta, eu digo, no mínimo ela deve estar orando. Eu vou lá, ela está de joelho, está orando. Porque naquele horário ali é o horário de orar por aquele motivo, entendeu? É assim, não é? Eu fico maravilhado com isso, porque isso é uma grande diferença. Mas, Gilson, vamos citar a Bíblia. Novo Testamento, o Senhor Jesus, os Evangelhos. Duas mulheres que não tinham o direito de receber a bênção, mas tocaram o Senhor Jesus. Uma é a mulher do fluxo de sangue. Ela não podia estar ali, por quê? Porque pela lei judaica, quem tinha um fluxo de sangue era impuro. E se tocasse na outra pessoa, tornava impuro. E ela, no meio da multidão, devia estar ali tocando e tornando impuro. Mas ela, ao tocar no Senhor Jesus, ela que foi purificada. E aí, ela não tinha o direito, e o Senhor até, é um fato que o Senhor Jesus, ele sempre tinha o conhecimento, né? Mas ali quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E o Senhor não a recriminou, pelo contrário, o Senhor vai em paz, a tua fé te salvou. E a outra é a mulher Cirofenícia, que pediu pela filha, e o Senhor fez aquela comparação, não se joga, né? Não se dá o pães aos cachorrinhos. Aí ela diz, mas Senhor, os cachorrinhos comem a migalha. Aí o Senhor diz, grande é a tua fé. Então, são duas mulheres que não tinham direito a receber a bênção pelas circunstâncias dela, mas elas tiveram a ousadia de ir ao Senhor e foram não só fisicamente, com um coração que sensibilizou o Senhor e receber a bênção. Maravilha, isso né? É muito importante. E, aliás, eu quero abrir um parêntese aqui, porque se porventura tiver participando aqui conosco algum pregador, algum pastor, aproveita essa e entrega na sua igreja, viu? Que revelação profunda. Já estou pensando em pregar na minha igreja ou convidar o pastor Luiz Fernando, para ir na minha igreja pregar essa aí, né? Vai ser uma grande bênção para nós. Será uma honra. Aí eu farei o convite cruzado. Você irá lá na nossa, mas será uma bênção. Que maravilha. Mas realmente é uma característica, né? Você vai ver, por exemplo, ali no dia que Jesus ressuscitou, quem estava ali em primeiro lugar foi uma mulher. A primeira que chegou. Foi uma mulher, foi uma serva. E quem o preparou profeticamente antes da sua morte, a mulher que quebrou o vaso de alabastro, derramou um unguento, ele disse, ninguém toque nela, pois ela está me preparando. Profeticamente, ele já estava sendo preparado. E você vê a serva, né? A mulher ali, a importância dela na sua atitude de ir à presença do Senhor, e o Senhor gosta disso. Porque o coração sincero,
a presença de Deus. Maravilhoso. Muito bem, nós vamos dar sequência, e você deve estar observando, você que está participando conosco, que nós estamos realmente fazendo uma abordagem aqui do aspecto comportamental, o aspecto ético que envolve as irmãs da igreja. É claro que existem algumas colocações feitas aqui que envolvem também o aspecto doutrinário, mas nós não vamos entrar no aspecto doutrinário, porque nós já temos outros programas pela nossa TV, a TV Manaim, onde você vai poder ter vários contatos com aspectos doutrinários relacionados às senhoras, a mulheres, à igreja e assim por diante. Mas agora tem um outro aspecto ainda, dentro da ética comportamental, o aspecto comportamental na vida das irmãs da igreja, isso com relação ainda à igreja. Você vai ver o seguinte, existem aquelas irmãs que elas naturalmente têm mais assim, capacitação no sentido de serem mais de oração, fidelidade, porque o critério para se fazer parte de um grupo de senhoras da igreja não é um critério meramente técnico, porque é pedagoga, porque é professora, porque não há esse critério. É uma serva de Deus, como qualquer um de nós que somos levantados para qualquer trabalho na igreja. Mas eu gostaria de fazer aqui uma colocação da questão de uma pessoa ser levantada, por exemplo, para um grupo de senhoras da igreja, aquele grupo que está responsável pelo trabalho das senhoras, né? Aquela que é responsável pela visita, outra que é responsável pelas grávidas, outra que é responsável pela palavra, pelo louvor, e o preparo, a reunião quinzenal, né, que é feita. Então, essas irmãs, como elas vão se comportar de tal forma a mostrar que elas estão fazendo jus àquilo ali, ou seja, elas foram realmente preparadas, o que elas podem apresentar nesse sentido? E isso aí é mais um comentário que eu quero aqui apresentar para vocês através da nossa irmã Martinelli, que está aqui conosco hoje como nossa convidada especial. Sim, pastor, as senhoras, elas estão junto ao ministério e estão ativamente observando a igreja, as irmãs, as necessidades, com o objetivo de orar, de assistir. E junto ao ministério também, quando há uma visitante, que o obreiro, o pastor vai fazer assistência, nós nos colocamos à disposição para ser também ali uma representante, né, das senhoras para contribuir na assistência. Essa serva, ela vai agir junto à igreja sempre na preocupação de assistir as vidas. Ela está também atenta a todas as orientações do ministério, participar da escola bíblica, das reuniões, para que todo o ensino, toda a direção que o Espírito Santo tem dado seja alcançado e seja possível compartilhar junto às demais irmãs. Aí, muito interessante, pastor Luiz Fernando, que eu quero abordar aqui agora, é que o que a irmã Martinelli está falando aqui, nesse aspecto de como que as irmãs demonstram que elas fazem jus a essa função na igreja, o que ela acabou de falar aqui agora. Eu recebi hoje à tarde já uma relação de necessidades urgentes de intercessão da minha igreja, né? Sim. A irmã que é responsável pelo grupo de senhoras, ela já mandou uma relação hoje, mostrando ali algumas necessidades emergentes de atenção, de assistência, entendeu? Inclusive, na quinta-feira, até hoje por acaso é uma quinta-feira, né? Sim, eu já pretendo chegar lá para poder fazer uma apresentação, né? Uma apresentação, os assuntos ali que podem ser passados. Atender aquilo que foi pedido nas intercessões, porque isso é um cuidado que as irmãs têm. E Gilson, como é bom ao ministério esse apoio das irmãs, porque é como você falou, nós estamos atentos a tantas coisas e às vezes nos foge esses detalhes por falta de sensibilidade e por falta de tempo, às vezes mesmo, de estar olhando mais ali, e nós estamos sempre nos dividindo. Mas como é bom você ter, no caso das irmãs, né, ter as irmãs ali que traz essa relação, que traz as necessidades de uma família que ficou desempregada ou que ficou enfermo, que está passando por um momento de prova, seja ali do pai, da mãe ou de uma das crianças. Como é bom ao ministério a gente ter esse apoio das informações para a gente poder tomar as decisões, seja levar ao grupo de intercessão, seja tomar uma ação de visita ou alguma outra coisa. Mas isso é importantíssimo. Eu falo como pastor e você também, como isso nos traz um respaldo e uma tranquilidade para exercer o ministério ali, naquilo que o Senhor quer com relação à sua obra. E eu ainda tenho uma outra experiência interessante no meu grupo de senhoras da minha igreja,
é que muitas coisas às vezes são tratadas no grupo de intercessão, do qual elas também fazem parte, e elas têm o cuidado de me escrever, dizendo, pastor, foi decidido isso no grupo, então me participa, nós estamos trabalhando assim em função disso e tudo, mostrando que a interligação delas com o que o Senhor está revelando, com o ministério da igreja, no sentido de ajudar o ministério da igreja. Aí, dentro do nosso tema de hoje, que é a questão ética das senhoras com relação à igreja, nós podemos dizer claramente que é exatamente isso que a igreja quer ver no grupo de senhoras. Isso. Um grupo de senhoras que está integrado com o grupo de intercessão, é integrado com o ministério da igreja, com o trabalho que foi destinado para elas fazer, e as pessoas da igreja, não só as senhoras da igreja, mas outras, que veem irmãs trabalhando dessa maneira, elas vão dizer, esse comportamento é o comportamento correto de um grupo de senhoras dentro de uma igreja, né? E o ensino para jovens. Há outra coisa também, Isso né? é muito importante, porque as jovens vão chegando, às vezes começam a namorar, ficam noivas, e elas veem a ação das servas e elas se espelham para poder dar uma continuidade na família. Isso é fundamental, não é isso, irmã Martinelli? Sim, sim. Amém. Muito bem, então nós estamos já chegando ao final da nossa parte de hoje, da programação de hoje, nosso tema de hoje, né? Que está relacionado à questão da ética com relação à igreja. Então hoje aqui encerramos esse tema e vamos voltar no nosso próximo episódio para continuarmos abordando esse assunto, que é um assunto muito vasto, muito longo, temos muita coisa ainda para falar e, portanto, nós vamos despedir agora. Eu quero me despedir do pastor Luiz Fernando. Luiz Fernando, a paz do Senhor, muito obrigado. Pai do Senhor, pastor Gilson, Pai do Senhor, irmã Martinelli, Pai do Senhor, irmãos. Irmã Martinelli, nossa convidada, muito obrigado por estar aqui conosco. A paz do Senhor, até a próxima. Amém. A paz do Senhor, pastores e aos irmãos. Amém, irmãos. Então, a paz do Senhor a todos. Aguardamos que na próxima vez você esteja conosco novamente para nós darmos continuidade a esse assunto que é muito importante e é muito vasto. Que Deus abençoe, então, com a paz do Senhor.